Agora, um pouco sobre a parte de usuários e permissões dentro do SQL. Então, tem um pouco de diferença aí quando a gente trata de login user, né? O SQL ele é um pouco diferente do Windows, que só trata de, de usuário, né, na verdade. Bom, dentro do SQL existe esse conceito aqui de principais, né? Que eles são autenticações que identificam dentro de uma instância ou em um banco de dados. Então, a autenticação, tanto na instância ou no banco, eles são considerados ou chamados de principais. Estão divididos em duas categorias: logins usuários e grupos que existem em nível de instância e de banco. Tá? Lembrando que uma instância ela pode suportar vários bancos de dados, correto? Bom, o login é uma forma de autenticação de um usuário em uma instância, a quais o SQL precisa validar. No SQL, há 5 tipos diferentes de login. Padrão Windows Server, tá? Padrão SQL Server, Windows, login do Windows, grupo do Windows, certificado ou chave assimétrica. Tá? O que a gente mais utiliza é esse cara aqui, ó, o padrão do SQL ou do Windows. Se você tem integração com Active Directory, você pode utilizar esse cara aqui, ó, grupos do Windows. Tá? Certificado e chave assimétrica é quando você quer uma autenticação com maior segurança aí, né? Bom, um login padrão do SQL é criado por um administrador, né, de dados, de banco de dados, e configurado com um nome e uma senha, que devem ser fornecidos pelo usuário para ele ser autenticado. O login é armazenado dentro do banco master e recebe o identificador de segurança local, ou que a gente chama de SID, dentro do SQL Server. Quando a gente criar um login, então, de usuário, ele vai ficar sempre aonde? Dentro do banco master. O banco master é aquele banco que o principal do SQL Server, que ele alimenta o que? Os outros bancos, né? Entre aspas, ele é o dicionário para os outros bancos de usuário, por exemplo, que é criado. Se a gente não faz backup do banco master, a gente perde o que a gente tem de login, por exemplo, já que ele fica lá dentro. Tá? Um login do SQL também pode ser mapeado a um login do Windows ou um grupo do Windows. O SQL armazena o nome do login ou junto com o SID correspondente do Windows. Então é possível a gente fazer o quê? A gente fazer com que o próprio login do Windows seja um login do SQL Server. E isso é muito comum acontecer. Depois que eu já tenho a minha base de dados do Active Directory pronta, eu não vou ficar criando um a um, eu já utilizo de lá mesmo. É uma autenticação integrada, vamos dizer assim. Tá? Quando loguei no Windows, já loga também, obviamente, no seu SQL. Quando a opção Check Policy está ativa, o SQL impõe configurações de plano de senha do Windows quando você cria um login do SQL Server. Esse cara aqui, quando a gente tem a configuração do Windows, ele fica exigindo, né, no mínimo de 8 caracteres, que tem que ter maiúscula e minúscula, com um caractere especial, com um dígito. Então, todas essas frescuras aqui ele vai pegar e vai herdar. Check Expiration é usada para impedir ataques de força bruta contra o login. Quando a opção está ativa, sempre que um login é usado para se autenticar em uma instância do SQL, verifica se a senha expirou e solicita ao usuário para que altere a senha se necessário. Tá? Geralmente, quando a gente está utilizando só a senha do SQL, a gente não verifica isso. Mas é uma boa forma de a gente evitar ataque de força bruta. Tá? Utilizando grupos do Windows oferecida maior flexibilidade de gerenciamento de acesso e segurança, pois facilita adicionar e remover usuários do grupo do Windows para controlar pessoas da empresa. Bom, é possível especificar um SID explicitamente na criação de um Windows, de um login no SQL, porém a maioria das vezes deixando o próprio SQL cuidar disso. O SID é o Security ID, tá? É ele que vai lá e geralmente a gente deixa ele criar. Caso necessário criar logins de uma instância para outra, essa possibilidade de especificar um SID permite mapear apropriadamente
para quaisquer bancos de dados restaurados. Quando a gente tem essa parte, então, de diferentes instâncias, se eu crio o mesmo nome, Rodrigo, num banco, numa instância, Rodrigo no outro, o que acontece? Ele vai criar com SIDs diferentes. Para o SQL Server não importa o nome do seu login, para ele poder falar que um é igual ao outro. Importa o SID. Então aí é que a gente utiliza, nesse caso, a função de a gente especificar o SID para outras instâncias. Aí o mapeamento realmente fica correto. Tá? Já deu um monte de erro já comigo, por exemplo, antes de eu saber disso. De que a especificação era pelo SID e não pelo login, que é a primeira coisa que você pensa. Né? Bom, para evitar ataques de força bruta, usualmente muda-se o nome do administrador, né, tentando se proteger mais a instância do SQL. A conta do administrador, que é o SA, é a única conta que não pode ser bloqueada. Por segurança do SQL Server, ele não deixa, tá? Mas ele deixa pelo menos mudar de nome. Então, o SA na lista, né, de logins, ele não precisa estar mais aparecendo. Quando você está fazendo manutenção em um banco, uma das maneiras de impedir acesso é revogar permissão ao login. Você pode desativar o login, deixando também as permissões de login intactas. Então, supondo que um funcionário saiu de férias, você pode ir lá e pegar e desativar, dar um disable nele. E aí ninguém vai conseguir, obviamente, usar essa conta enquanto ele não voltar, né? Para se criar um login, essa daqui é a sintaxe geral, que ela é bastante grande, tá? E tem bastante opções aqui, ó. Bom, para desativar um login, alter login, o nome do login, disable. Bem tranquilo, bem simples, para poder fazer esse comando. Dentro de um servidor, né, de um banco de dados, é o que a gente chama de role, né, que são como se fossem grupos dentro do Windows, ou grupos do Windows, melhor dizendo, podendo oferecer mesmo as permissões para vários usuários. Então, eu tenho uma role é um papel, tá? É um grupo, a gente pode entender desse jeito. E esse grupo ele tem permissão para fazer backup, dar concessão, fazer leitura, e assim por diante. Permissões atribuídas ao role em vez de serem atribuídas a usuários individuais. As permissões são atribuídas aos roles, em vez de atribuídos a usuários individuais. Então, criei lá 10 usuários, user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em vez de eu ficar dando permissão um para um, eu consigo pegar e fazer com que todos esses usuários façam parte dessa role, façam parte desse grupo. Então, o usuário recebe o conjunto de permissões necessárias, tendo suas contas adicionadas ao role apropriado. Tá? Essa é a administração mais fácil. Roles fixas não podem ser modificadas as permissões e nem criar roles adicionais. Atuam no nível de instância do SQL Server. Se atuam no nível de instância, é no servidor. Se é no servidor, uma instância tem acesso a vários bancos de dados. Tá? Os roles que acompanham o SQL Server. Então, aqui já vem bulk admin, db creator, disk admin, process admin, security admin. Isso daqui são roles, não são? Ou papéis, ou grupos. Se eu dou a um usuário a permissão ou a concessão desse grupo aqui, ó, db creator, o que ele consegue fazer? Criar banco de dados. Se eu dou aqui, ó, um process admin, gerenciar conexões e restartar e pausar a instância. Quem consegue fazer tudo isso é só o SA junto. Agora, eu posso pegar, criar vários usuários com diferentes tipos de roles. Se ele é role, nesse caso aqui, a gente está falando de instância. Tá, ó, membros podem, ó, members can, correto? Se ele é um security admin, create, alter, drop logins, mas não pode mudar passwords. Tá? Se eu quiser um cara que mude passwords, provavelmente vai ter um outro role para isso. Bom, server admin,
setup admin e o sysadmin. O sysadmin é um cara que, ó, que tem ação a todo, tá? Então o SA inclusive é um cara desse, é um sysadmin. Bom, nenhum acesso por padrão é dado ao usuário do SQL como princípio de segurança. Você precisa conceder acesso a um banco de dados adicionado a um login como usuário de banco de dados, com o comando create user, tendo as seguintes sintaxes. Então, existe o create login e existe o create user. Create login, para ele acessar a instância. Create user, para ele acessar o banco. Existe essa diferença, então. Tá? Usuários de banco de dados. Ó. Create user. Beleza. Create user, nome do usuário. From ou for login aqui. Ó. Você pode associar um user a um login, que você vai ter que criar e depois associar. Tá? Um SID do login é mapeado ao nome do usuário, ao usuário do banco de dados, que fornece um caminho de acesso depois que o usuário estiver autenticado na instância. Quando o usuário altera o contexto para banco de dados, o SQL examina o SID do login. E se o SID foi adicionado no banco de dados, o usuário poderá acessar o banco de dados. Existe a possibilidade, não tem muita lógica, mas existe. O cara ele consegue acessar a instância, mas não consegue acessar as bases de dados. Por exemplo, ele só pode fazer manutenção manutenção na instância. Ele só vai ter, por exemplo, acesso ao banco master, TempDB, correto? Mas não nos bancos de dados que realmente contêm dados da empresa. Dá para fazer isso, então, o SQL é flexível a isso. Mesmo tendo acesso aos bancos de dados, os usuários precisarão de permissões de acessos aos objetos do banco de dados. Não basta ele simplesmente conectar no banco, ele precisa ter acesso a cada um dos objetos, se necessário. Ou, a hierarquia de objetos. Bom, é possível criar um usuário no banco de dados do SQL Server sem login. No SQL 2005, se você quisesse permitir que usuários acessassem o banco de dados somente em um aplicativo específico, estivesse sendo utilizado, utilizava-se uma role de aplicativo. Você cria o role de aplicativo com uma senha atribuída e com permissões para o role de aplicativo. Geralmente a gente não utiliza mais isso, tá? Geralmente você vai lá e faz a utilização realmente da criação de um login e a utilização de um usuário. São coisas mais consistentes. Mas é possível ainda utilizar dessa forma. Criar um usuário sem login. Um grande problema é que o SQL 2005 é que depois de conectado ele não conhecia mais o usuário que estava executando os comandos, somente reconhecendo o role de aplicativo, que causava grandes problemas em auditoria. Usuários sem logins foram criados para substituir roles de aplicativos. Usuários ainda se autenticam na instância utilizando suas próprias credenciais. O login do usuário precisa acessar o banco de dados. Depois que o SQL muda de contexto do usuário para o banco de dados, o usuário personifica. Só um instantinho, pessoal.
Alô, pessoal. Então, vamos lá. Depois que o SQL Server muda de contexto, né, o usuário personifica o usuário sem login para obter permissões necessárias. O que é personificar? Né? Personificar é se tornar como, vamos dizer assim. Ele vai pegar as credenciais, né, daquele usuário com mais ou menos poder, no caso com menos, porque com mais ele não deixa. Se você é SA, você consegue se transformar em qualquer outro tipo de usuário com menos permissão. E depois voltar, obviamente, ao SA novamente para você testar, né? Mas é isso que acontece aqui, né? Para obter permissões necessárias. Então, é possível você fazer essa mudança de contexto baseado nessa parte de personificação. Como o usuário está se autenticando na instância, suas próprias credenciais, o SQL Server ainda pode fazer auditoria de atividade para um login individual, mesmo que o login esteja personificado em um usuário sem login. Eu, particularmente, pessoal, não utilizo muito essa parte de usuário sem login, tá? Mas para quem tem, por exemplo, a parte de programas web, intranet, por exemplo, é uma das partes que poderia ser utilizada. Você não precisa ficar criando cada login, certo, para cada usuário. Isso daí é um trabalho muito grande que você tem. Então você consegue diminuir um pouco mais o gerenciamento, criando diretamente o usuário sem login e fazendo ele autenticar em um determinado banco ou dando permissão para um determinado banco, tá? Assim como existem os roles fixos de nível de instância, o SQL Server fornece conjunto de roles fixos em nível de banco de dados. Então, existem lá os meus papéis, né, os meus grupos de instância, e também existem os meus grupos de banco de dados, que são esses daqui, ó. DB Access Admin, DB Backup Operator, DB Data Reader, DB Data Writer, DB DDL Admin. Esses caras aqui, se você der para o seu user esse role, ele só vai conseguir fazer o que é referente ao role. DB Data Writer, ele só consegue fazer insert, update, delete e merge, né? Contra todas as tabelas do seu banco de dados. Mas ele não pode fazer o quê? Select. É esquisito, né? Um cara conseguir escrever o dado, mas não conseguir ler. Mas existe. Ao contrário, é possível, né? Ele tem aqui um DB Data Writer aqui, ó. DB Data Reader. Ele consegue fazer select em todas as tabelas do seu banco. Fazer select nas views também. Mas não consegue fazer insert, update e delete. Então aqui você começa a controlar o que o usuário efetivamente pode ou não pode. Tá? Além, obviamente, do acesso ao objeto que você quer ou não que ele faça. Tá? DB Owner. Opa, o DB Owner ele tem o que? Ó, full control. Né? Ele tem um controle total dos objetos do banco. Tá? Então, esses caras aqui são importantes quando a gente vai pegar e vai dar permissão para dentro do banco, né, que a gente quer. Para gerenciar permissões, é sempre melhor gerenciar grupos ao invés de usuários. Um role de banco de dados é principalmente dentro do banco, né, dentro de um banco de dados que contém um ou mais usuários dentro do banco de dados. As permissões são atribuídas ao roles de banco de dados. Embora você possa atribuir permissões diretamente ao usuário, eu recomendo-se criar roles de banco de dados, adicionar usuários em um role e em seguida conceder permissão de role. Tá? Então, resumindo, é mais fácil gerenciar grupo do que usuários, basicamente que eles falam aqui. Tá? Para se criar uma conta, um login associado a uma conta do Windows. Né? No Windows, cria um usuário chamado test account, é necessário que seja administrador.
Então aqui, ó, a gente vai tentar simular a criação de um usuário no Windows para ele se associar ao SQL, tá? Então vamos lá, teste account nesse cara aqui. Então, usuários. Tá em inglês. Users. Então vamos lá. Tem aqui. Quero adicionar minha família, adicionar Samuel sem PC. Agora vem no meu Windows, ele está autenticando na rede do Anchieta. Cara, como que eu faço isso agora? Para adicionar um usuário local. Olha o filho da puta. Foi nosso. Signing with local account instead. Eu acho que é isso daqui. Switch. Teste account. Password. Password. Vamos lá. Seu hint não pode conter o password, tá bom? Password. Tá, tô criando um cara desse, é um teste account aqui, tá? Como usuário local. Sign out em finish? Será que ele vai me deslogar, caramba? E agora, hein? Deixa eu fazer o seguinte, né? Vamos salvar então do jeito que eu tô aqui, página 29. Vamos ver se ele vai me deslogar, não sei, né? De Windows.